Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando o jogo Flamengo 2, 0 Esperance. O Flamengo vence o Esperance e termina a primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes como o líder do grupo D. A estreia rubro-negra tem gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe. Começando o nosso linha de passe, então, para falar da vitória do Flamengo 2-0 sobre o Esperance. Paulo Calçade, deu pro gasto? Você esperava mais do Flamengo contra a equipe tunisiana? Tudo bem? Olá, William. Olá, fã de esportes. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo. A gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. Acho que o Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Felipe Luiz falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez um jogo que naturalmente se faz. E ele participa. Quer vir receber dos zagueiros, entrar entre os zagueiros, ser o segundo no meio de campo numa saída de 3+2. Tal. Então o Jorginho, cara, quando o cara vem pronto, bem formado, experiente, né? Eu acho que ele vai ser um cara muito importante nesse Flamengo, nesse Mundial ainda. Mas eu esperava um pouquinho mais, porque era o controle, a posse e transformar num jogo mais efetivo, mais contundente para o adversário. Mas dá para melhorar. Mas esperava sim. Birner, 2-0. Deu a impressão que, ok, o 2-0 foi bom, porque o Flamengo também não precisava se expor muito e com muita volúpia, porque tem uma questão física, daqui a pouco tem jogo de novo e tudo. Ou o Flamengo poderia ter ampliado um pouquinho mais esse saldo aí, até para ficar mais à frente do Chelsea? Quem sabe no jogo com o Chelsea jogar pelo empate com a equipe londrina. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs de esporte. Não foi para poupar a questão física, não foi nada disso. Muito na linha do que o Calçade falou. Eu acho que a estreia tem um peso, eu acho que os jogadores estão com uma certa tensão. Por isso, houve, acho que a preocupação um pouco exagerada do controle, de não correr risco, que não é exatamente uma característica do Flamengo. O Felipe Luiz é um técnico que tem muita preocupação em não correr risco, mas de um jeito muito mais agressivo do que fez hoje. Achei um pouco abaixo também essa questão de acionar o Pedro, porque com os jogadores que o Flamengo tem, os volantes com muita qualidade, para você fazer a jogada por dentro, acionar o Pedro como um pivô, triangular. Ali, Arrascaeta. Tem possibilidade de fazer isso, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar melhor o Mundial. E não estou falando isso porque é o Flamengo ou porque alguém quer ouvir, não, porque eu realmente acho. Porque se esse for o futebol do Flamengo, lamento. Pensando em ir mais longe na competição. Passa da fase de grupos. Porque, por exemplo, é óbvio que o Chelsea individualmente é superior ao Flamengo. Mas olhando quanto o Chelsea oscila, dá para cogitar do Flamengo conseguir hoje foi um exemplo disso. A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas hoje foi um exemplo disso. O jogo do Chelsea hoje foi de ampla oscilação. Dá para o Flamengo sonhar. Dá para o Flamengo trabalhar bem e pegar um dia que não é o dia ideal do Chelsea e conseguir um resultado. Sim. Não é uma coisa impossível. É óbvio que, repito, individualmente o Chelsea é mais time, joga um futebol de nível mais alto porque é mais exigido na competitividade, mas dá para trabalhar melhor. Tem que jogar mais do que jogou hoje. Não dá nem para tentar ter esse controle todo com posse de bola, esse tipo de coisa, mas acho que o Felipe tem ali algum tempinho agora para trabalhar, tem o elenco nas mãos, acho que o peso da estreia saiu e vamos ver se daqui em diante o Flamengo consegue jogar um futebol melhor. Hoje jogou o suficiente para ganhar, é o que eu posso dizer. Assim, Jean, ontem a gente falou aqui dos 2 brasileiros que estrearam. Os 2 saíram com um gostinho um pouco amargo. Vamos lá, o Palmeiras que podia ter vencido, o Botafogo venceu, e isso é que importa, né? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Oi? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Mas saiu, por isso que eu falei que saiu com esse gostinho meio amargo, porque poderia ter feito saldo, já está num grupo que a equipe é o PSG, a equipe do grupo mesmo é o PSG, que fez 4 gols, podia ter feito saldo na equipe mais fraca e tal, então saiu com aquele gostinho de quero mais. E o Flamengo hoje? Saiu com o gostinho de quero mais, saiu com aquele gostinho de podia ter sido melhor ou tá tudo bem?
Então, boa noite, William. Boa Boa noite. noite para todos. Eu não acho que tenha saído com um gostinho amargo, embora eu tenha a mesma impressão do Calçado que poderia ter feito mais. Aliás, eu não acho nem que o Botafogo saiu com um gostinho amargo. Talvez beneficiado pela goleada do PSG sobre o Atlético. Quer dizer, a questão do saldo do Botafogo já é boa na comparação com o Atlético. Então, acho que até ele vai poder eventualmente jogar por um empate contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras, sim, saiu com um gostinho amargo. E não acho que o Flamengo saia com um gostinho amargo, talvez seja um pouco demais. A partir do momento que, cara, é uma estreia num campeonato importante, acho que tem uma tensão mesmo de estrear nessa competição. O Flamengo sofreu muito pouco, acho que não viu quase que em momento algum o risco de perder pontos. Talvez vai no começo do segundo tempo, né? Dando ali muito espaço para o ataque do Esperança pelo lado esquerdo, ali 2 chances criadas, mas também no momento em que o Esperança vivia a sua melhor fase no jogo, aí sai o segundo gol do Luiz Araújo e a parada se resolve. O que eu acho que talvez pensando um pouco em tabela, em matemática, e até porque eu acredito que um empate entre Flamengo e Chelsea não é nenhum absurdo a gente imaginar. O Chelsea não está entre os 5 melhores europeus desta competição. Para mim, não está entre os 5 melhores. Portanto, não acho nenhum absurdo que o Flamengo consiga empatar com o Chelsea. Mas acho que o Chelsea tem condições de fazer mais gols em cima do Esperança. Claro que o jogo contra o Los Angeles é um jogo que também oferece riscos. O Flamengo pode fazer mais contra o Los Angeles também. O que o Chelsea fez. Mas que o Los Angeles hoje se mostrou melhor do que o Esperança. É isso. É melhor. Eu acho que é mais difícil fazer mais do que ganhar por mais de 2 gols de diferença do Los Angeles do que o Chelsea ganhar por mais gols de diferença do Esperança. Eu estou falando tudo isso pensando numa primeira colocação, que para o Flamengo seria maravilhoso, porque tudo indica que o segundo colocado da chave do Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. Pois é. Que aí, para mim, está entre os grandes favoritos à conquista do troféu. Então, para o Flamengo ficar em primeiro teria um peso muito grande, porque você foge do Bayern na fase seguinte. E aí seria muito legal. Então, ok, pensando dessa maneira, você pode falar, puxa, realmente a coisa poderia ter sido melhor, porque dava para o Flamengo ganhar de 4, de 5, dava, acho até que dava. Dava. Porém, acho que assim, isso não configura gosto amargo, eu acho. Assim, claro, você ainda tem que jogar contra o Chelsea. O Flamengo tem até condições de ganhar, eventualmente. Não seria o normal. Não vejo o Flamengo como favorito. Configura, digamos assim, o gostinho de quero mais. É isso. Bom, eu acho que sim. Poderia ter sido melhor. Sim. Poderia ter sido melhor. Mas acho que tá de boa. Foi uma boa vitória, um resultado tranquilo. E assim como disse o Calçade, acho que assim, a estreia do Jorginho, aí não estou nem falando da Copa do Mundo, eu estou falando de olhar já para o resto da temporada. A estreia do Jorginho é uma estreia muito promissora, já pensando também em Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque são esses os títulos que o Flamengo acho que busca de fato, ou acredita que sejam realmente possíveis de serem conquistados. E tem uma coisa nossa, quando a gente vê a primeira rodada do Mundial, a gente espera... A expectativa é de que os times brasileiros joguem no seu limite, no potencial máximo, tenham o melhor desempenho possível. E até agora nenhum teve. Pois é. Nenhum teve. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, a gente já falou disso, mas pode mais. Tem que jogar mais. Eu não gostei da atuação do Botafogo. Nem um pouco. Sim. Nem um pouco. Sofreu no segundo Não gostei tempo. mesmo, assim. Aí eu acho que está bem abaixo. Dos brasileiros até agora foi O pior deles até Pior. agora. E até ganhou, agora. hein, mas... E ganhou. Não estou falando nem que não mereceu ganhar, mas o que passou no segundo tempo é Desnecessário. desnecessário. Até não mereceu. E é o que tem os piores compromissos. É o que tem os Acho que essa é a questão. Exatamente. Né? E o Flamengo, eu acho natural. Vamos supor que o Flamengo faça uma campanha épica no Mundial. Não sei se vai fazer ou se não vai fazer. É normal que em algum momento o time, em alguns jogos, não jogue tão bem. Eu só tenho expectativa e vou continuar do Flamengo melhor do que eu vi hoje. Melhor do que eu vi hoje. Eu acho que o Flamengo, como disse o Jean, pode brigar pela primeira colocação do grupo. Brigar pela primeira colocação do grupo é facilitar a chegada, no mínimo, às quartas de final. E aí, quando você chega num torneio que você resolve em jogo direto, embalado, moral lá em cima, torcida alucinada, elenco muito bom, mesmo o Flamengo longe de ser um dos favoritos, tá? Longe, o Flamengo sempre é favorito quando joga aqui, mas não é um dos favoritos. Os favoritos são ali os 5 europeus, mas o PSG... Bayern, Real. Exatamente. City, esses times são favoritos.
Dá para o Flamengo fazer uma bela campanha e vai saber. E eu, honestamente, eu só falo esse vai saber, achando que não vai dar, para o Flamengo, dos brasileiros. Então, por isso, talvez a minha expectativa seja maior quando eu vejo o Flamengo entrar em campo, mas também acho natural que não corresponde à minha expectativa todas as vezes. É importante que o Flamengo ganhe com segurança e ele fez isso. Eu acho que assim, vamos passar para o Pedro Ivo, o Pedro Ivo vai entrar ao vivo com a gente. Eu acho assim, a chance do Flamengo chegar às quartas é ser primeiro desse grupo. Porque se ele for segundo, possivelmente pega o Bayern de Munique, aí é uma situação complicadíssima. Mas se ele for primeiro tem um jogo grupo, de ataque contra a defesa. Eu acho que, por exemplo, eu tô com o Jean, Calçado também, eu acho que o Flamengo tem chances de empatar. Eu acho que o Flamengo tem chances de vencer eu acho que tem chances de vencer o Chelsea. O Chelsea é favorito? mas o Flamengo tem chances de vencer o Chelsea. Tá jogando melhor do que jogou hoje. Exatamente. Aliás, os dois precisam ser melhores. Tanto o Flamengo quanto o Chelsea, eles precisam ser melhores para que um possa vencer o outro. No caso do Chelsea, alguém sair vitorioso desse confronto. O Chelsea ainda não... O Chelsea não está brilhando. Sim. Não foi uma temporada brilhante. E não foi bem hoje. E então, aí que está a chance do Flamengo. De melhorar, de ter um jogo superior ao que fez hoje e de encarar de frente uma situação do Chelsea que não é a melhor. O Chelsea tem jogadores para jogar muito mais. Concordo. Mas muito mais futebol. Muito mais. Mas não dá nem para... Assim, o Chelsea faz, sim, talvez joga 30% do elenco que tem. Né? Mas a realidade pode ser a realidade do Mundial. Aí acho que é um ponto para o Flamengo. É diferente de outras equipes contra outros brasileiros. Quando você pega um time que está voando. Né? Porque é o seguinte, você tem dúvidas em relação ao Manchester City. Como é que? Porque o Manchester City está numa reformulação em meio ao Mundial. O Real Madrid acabou de chegar o Xabi Alonso. Sim. Qual vai ser o impacto disso? Um time que vai demorar para entender ou um time que vai correr mais do que corria porque chegou o treinador novo? Vamos ver também. O PSG, você sabe que está jogando num nível Champions e chegou jogando desse jeito. Então, só para completar e passar para o Pedro, o brasileiro que está olhando para o Mundial, achando que o Mundial é a chance do futebol brasileiro, é a redenção do futebol brasileiro. E nós vamos mostrar para o mundo o nosso futebol. Lembra, sabe aquele negócio? Que 5 estrelas, aquela conversinha mole. Esse brasileiro vai se estrepar, porque não vai ser isso. Aquele que acredita que tem que ser... Os placares vão ser duros, difíceis, sofridos, e aí dá para ir caminhando, esse talvez... tem a sua esperança não tão ferida. Porque tem gente que acha que o Brasil vai chegar lá e detonar. Não vai. Pedro Ivo Almeida com a gente a partir de agora nesse Linha de Passe. Acompanhou de perto a vitória do Flamengo sobre o Esperance e traz as impressões dele também. E claro, primeiro de tudo, quando a gente tem um repórter, no caso um repórter comentarista, que é o Pedro Ivo em loco, a gente quer saber de clima. Como é que sai o torcedor do Flamengo? Né? Ele tá friozinho lá, tá com o casaco. Como é que tá o clima do torcedor do Flamengo aí, Pedro? A gente falando aqui, poderia ter sido mais, mas tudo bem, estreou legal, com vitória, é importante. Como é que tá o torcedor do Flamengo aí nesse clima aí, dessa estreia contra o Esperance? Pedro, aí tem muito pra gente conversar também. Eu quero você o programa todo, hein? Em pé aí o programa todo, Pedrão, participando com a gente. Tudo bem, William? Um abraço a você antes de qualquer coisa. Eu já peço desculpas antecipadamente caso algum tunisiano ou rubro-negro mais exaltado possa invadir o nosso link aqui, mas a gente volta assim que liberar. Até que você está vendo aqui, né? Temos candidatos. O que eu acho... Um segundo. Vamos lá, vamos tentar, William. Vou retomar aqui que a gente tem que ficar na rua por regras de direitos da FIFA, a gente precisa sair do estádio para fazer esse link, mas não tem problema nenhum, a gente está acostumado, vamos lá. Sobre o jogo em si, sobre o ambiente, estou ouvindo atentamente aqui o Vitor, o Jean, Calça, a mesa toda, um tom de poderia ser mais, um tom de, pelo início do jogo, poderia ter construído mais, vantagem, comparação. Eu acho que o tom aqui é um pouco diferente. O torcedor do Flamengo, ele carregava uma ansiedade muito grande, uma ansiedade do tipo... Eu já vi esse time derrapar em outras situações, eu já vi esse time ficar pelo caminho em semifinal do antigo formato do Mundial de Clubes. Não conhecemos muito o time tunisiano, mas conhecemos as oscilações desse Flamengo, ainda que tenha muita qualidade. Então o clima é de um certo alívio. Passado o alívio, um clima de festa. O Flamengo precisava ganhar para superar um pouco essa estreia ansiosa. Os jogadores falam muito em ansiedade. O Felipe Luiz falou em conter, sabe, ali, o primeiro tempo, ansiedade. O Léo Ortiz fala muito em como controlar essa ansiedade de um gol no início. O gol sai no início, então consegue controlar ali um pouco isso.
Então acho que é uma página virada de uma estreia. O Flamengo queria os 3 pontos, o Flamengo queria passar um pouco esse nervosismo de estreia e acho que ele conseguiu. No segundo momento, por que não ter uma boa atuação contra o Chelsea e beliscar? Aqui a galera tá empolgada. Então eu acho que aqui dá um pouco do tom do que é essa estreia do Flamengo. Muita festa pela vitória, não exatamente lamentação de que não foi, 3, 4, 5. O torcedor do Flamengo queria soltar um pouco, extravasar. Tinha muita ansiedade, tinha muito de será que vamos empatar, será que vamos tropeçar? Não. Primeira página virada, vitória, 3 pontos. O que podemos fazer contra o Chelsea no segundo momento? Acho que tem um pouco disso, desse Flamengo. Já a gente volta para falar um pouco mais. Só Exato, está acontecendo. Acabou, mas se vocês quiserem, eu sigo até as 2 da manhã. Saúde e paz a todos. Até 3 da tarde a gente 3 da tarde. O Flamengo estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Clubes e venceu o Esperance por 2-0 na noite desta segunda-feira, na Filadélfia. Os gols da vitória foram anotados por Arrascaeta e Luiz Araújo. Com o resultado, o time comandado por Filipe Luís termina a primeira rodada do grupo D como líder, à frente do Chelsea, pelo critério de desempate de números de cartões amarelos recebidos. Os primeiros 45 minutos foram de domínio do Flamengo. A diferença técnica entre os times foi traduzida em uma imposição da equipe rubro-negra, que não precisou de um ritmo muito acelerado para chegar ao gol. Aos 16 minutos, Luiz Araújo deu grande passe para Arrascaeta após cruzamento de Varela, e o uruguaio emendou de primeira para abrir o placar. Logo na sequência, Gerson teve a chance de ampliar em rebote dentro da área. Aos 18. Com a vitória parcial, o Flamengo diminuiu a intensidade a partir dos 30 minutos, mas Rossi foi um mero espectador da primeira etapa. O Esperance demonstrava bastante dificuldade para conectar jogadas no campo ofensivo e praticamente não ameaçou. O início da etapa final se mostrou perigosa para o time de Filipe Luís. A equipe acumulou erros na construção de jogo e permitia chegadas com perigo ao Esperance, principalmente pelo lado esquerdo, com Belaibia, principal arma ofensiva do time tunisiano. O camisa 11 teve boas finalizações, aos 17 e aos 21, mas não foi efetivo. Logo depois, o Flamengo foi letal e ampliou o placar. Em sua estreia no time, Jorginho encontrou ótimo passe para Luiz Araújo, que chutou colocado com muita categoria para o fundo das redes. O placar deu maior tranquilidade à equipe carioca, que controlou a partida sem muitos sustos até o fim. Vitória rubro-negra e liderança do grupo na primeira rodada garantida. Jorginho fez sua primeira partida com a camisa do Flamengo e animou a torcida rubro-negra presente no estádio Lincoln Financial, na Filadélfia. O novo camisa 21 rubro-negro fez o primeiro tempo seguro no meio-campo e foi responsável por ótima assistência para o gol de Luiz Araújo na etapa final. O jogador foi substituído por Alan aos 28 minutos. Com o resultado, o Flamengo terminou a primeira rodada do grupo D como líder por causa dos critérios de desempate. O Chelsea também venceu a sua partida diante do Los Angeles FC por 2-0, mas foi advertido com 3 cartões amarelos. O Flamengo teve somente um atleta amarelado no jogo contra o Esperance, Bruno Henrique. Assim, o time de Filipe Luís dorme na liderança. A próxima rodada reserva um encontro justamente contra os ingleses, na próxima sexta-feira, dia 20, às 15 horas de Brasília, na Filadélfia.